Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Eu tenho nesse vídeo 5 exemplos de regra de 3 simples do tipo inversa. Então vamos para a primeira. 10 pedreiros constroem uma casa em 30 dias. Quantos dias demorarão 15 pedreiros para construir a mesma casa? Então, 10 pedreiros constroem uma casa e precisam de 30 dias. Vem a pergunta, quantos dias? Então, x dias, nota aqui, ó, embaixo da grandeza dias, 15 pedreiros levarão para construir. Então, 15 pedreiros. Antes de fazer o cruzamento, nota que eu tenho que tomar um cuidado para não começar a cruzar direto aqui, porque eu preciso antes verificar se as grandezas são diretas ou inversas entre si. E para isso, lembra do esquema, da pergunta. Quanto mais? Se a resposta for mais, grandezas diretas. Se a resposta for menos, grandezas inversas. Então, vou estabelecer aqui a pergunta do quanto mais. Quanto mais pedreiros eu disponibilizo para uma obra, eu preciso de mais dias ou de menos dias? Eu preciso de menos dias se eu tenho mais pedreiros. Portanto, mais dias, aliás, mais pedreiros, menos dias. Então, as grandezas são inversas entre si. Quando isso acontece, antes de estabelecer o cruzamento, eu preciso inverter uma delas. E aí, como regra, para mim aqui, eu vou substituir a primeira. Poderia ser também a segunda. Eu vou escolher a primeira. Então, vou trocar o 15 para cima, o 10 para baixo. Vou colocar aqui, ó, pedreiro, pedreiro. E a outra eu mantenho, ó, 30 em cima e x embaixo. Agora que eu fiz essa troca, ó, eu posso cruzar. Por que eu tive que fazer essa troca antes? Porque essa regra de 3 ela é do tipo inversa. E aí, fazendo o cruzamento, começa onde tem o x, aqui, ó, 15 com x, já deixo o x isolado. Esse 15 que veio multiplicar no x fica embaixo dividindo, e o outro cruzamento, 10 vezes 30, vai para cima. Aí eu tenho 10 vezes 30, 300, divide por 15. 300 por 15, se eu pegar aqui, ó, 30 por 15 dá 2, com mais esse 0, 2 com 0 dá 20. Então, eu sei que isso equivale a 20 o quê? Olha só onde está o x, nos dias. 20 dias para fazer a obra. Ok? Eu poderia também aplicar uma simplificação aqui nessa parte, ó. 10 vezes 30 divide por 15. Eu poderia, por exemplo, dividir direto aqui, ó, 30 por 15 e obter 2. Eu ficaria com 10 vezes 2, que também resulta os mesmos 20 dias. Ok? Passando aí para o próximo exemplo. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras juntas para encher o mesmo tanque? Então, tenho aqui que uma torneira enche o tanque em 4 horas. Quantas horas? Então, olha só, x horas são necessárias para que 3 torneiras encham esse mesmo tanque. Bom, antes de fazer o cruzamento, eu preciso verificar se as grandezas são diretas ou são inversas. Lembra da pergunta, né? Pergunta, quanto mais? Quanto mais torneiras eu tenho para encher um tanque, eu levo mais tempo ou menos tempo, ou seja, mais horas ou menos horas. Bom, se eu tenho um tanque com uma torneira, eu levo um certo tempo. Se eu tenho agora o mesmo tanque e tenho 3 torneiras, ó, aqui enchendo e outra enchendo, logicamente que eu vou levar menos tempo. Então, se eu aumento o número de torneiras, eu diminuo o tempo. Então, quanto mais torneiras, menos tempo. Portanto, regra de 3 do tipo
inversa. Quando a regra de 3 é inversa, eu preciso inverter uma das duas grandezas. Eu vou escolher a primeira aqui. Então, eu tenho o 3 para cima e o 1 para baixo. Aqui continua 4 e embaixo continua x. Eu só inverto uma delas. E aí, posso agora estabelecer o cruzamento. 3 multiplica o x. Então, eu isolo o x. Esse 3 está multiplicando o x, vem para baixo. E o outro cruzamento vai para cima. 1 vezes 4. Aí eu tenho 1 vezes 4 é 4. E aí eu tenho 4/3 de hora. Bom, já é uma resposta adequada, né? Já dá para dizer que está respondido. São 4/3 de hora. Mas se eu quiser transformar em horas e minutos, eu posso dizer que 4/3 de hora significa 1 hora inteira e mais 1/3 de hora. Por quê? Porque 1 hora inteira é o mesmo que 3/3. 3/3 equivale a 1 inteiro. Então, eu tenho 3/3 mais 1/3 para fechar os 4/3. Então, eu tenho 1 hora inteira mais 1/3 de hora. E o que é 1/3 de hora? 1/3 de hora são 20 minutos. Por que isso? Porque 1 hora tem 60 minutos, então 1/3, 20 minutos. Então, essa resposta eu posso dizer que ela equivale a 1 hora e 20 minutos. Ok? Indo para o próximo exercício. 8. Um carro viajando a uma velocidade de 80 km por hora demora 5 horas para ir de uma cidade a outra. Se ele viajasse a 100 km por hora, quanto tempo levaria para fazer o mesmo percurso? Então, o carro está viajando a 80 km por hora, essa é a velocidade. E aí, com essa velocidade, demora 5 horas para fazer esse percurso. Se ele viajasse a 100 km por hora, então, aumento a velocidade para 100 km por hora. E aí pergunta quanto tempo eu preciso. X. Antes de cruzar, eu preciso verificar se essas grandezas aí, velocidade e tempo, são diretas entre si ou inversas entre si. Lembra da pergunta quanto mais. Quanto mais, resposta mais, grandezas diretas. Quanto mais, resposta menos, grandezas inversas. Então, vou perguntar, quanto mais velocidade eu imprimo em algo que eu estou fazendo, num deslocamento, por exemplo, quanto mais velocidade eu tenho, mais ou menos tempo eu tenho. De mais ou de menos tempo eu preciso? Bom, se eu aumento a velocidade, então quanto mais velocidade, de menos tempo eu preciso. Portanto, essa regra de 3, ela é inversa. Sendo assim, eu preciso inverter uma das duas grandezas. Eu vou escolher a primeira aqui para inverter. Aí eu vou jogar o 100 para cima e o 80 para baixo. Aí aqui eu posso colocar as unidades ou não, tá? Aqui eu coloco 5 e aqui eu coloco x. Certo? Então, inverti 80 sobre 100. Aqui ficou 100 em cima do 80. Aqui eu vou colocar as unidades só para deixar mais organizado. Quilômetros por hora e aqui hora. Agora que eu já inverti uma das unidades, no caso eu inverti a primeira porque eu escolhi, eu vou fazer o cruzamento. 100 vezes x. Lembra que eu começo isolando o x. Quem cruza com o x fica dividindo e em cima o outro cruzamento. 80 vezes 5. 80 vezes 5, aqui ó, 8 vezes 5 dá 40. Com esse zero aqui que eu suprimi, acrescento esse zero, tenho 400. 400 divide por 100, e aí eu tenho isso igual a, corta 0, 4 sobre 1 é 4, 4 horas. Então eu preciso de 4 horas para fazer o trajeto. Eu poderia ter feito aqui ó, uma simplificação antecipada.
Eu tenho 80 vezes 5 sobre o 100. Eu podia cancelar aqui, ó, esse zero com esse zero aqui. Aí ficaria 8 só vezes 5, 40. E aqui ficaria 40 sobre 10. Cancela zeros, 4 sobre 1, o mesmo valor, 4 horas. Ok? Próximo exercício, o exercício número 9. Para construir uma quadra de futebol de salão, 30 pedreiros levam 40 dias. Quantos dias 25 pedreiros demorariam para fazer a mesma quadra? Então vamos lá. 30 pedreiros necessitam de 40 dias para esta obra, para esta quadra. Se eu tiver 25 pedreiros, demorariam para fazer quanto tempo? X dias. E aí, antes de cruzar, eu preciso verificar se as grandezas são diretas ou são inversas. Lembra da pergunta quanto mais. Se quanto mais, a resposta é mais, grandezas diretas. Se quanto mais, a resposta é menos, grandezas inversas. Então, vou fazer a pergunta. Quanto mais pedreiros eu tenho para fazer essa quadra, eu preciso de mais dias ou de menos dias? Mais pedreiros, então quanto mais pedreiros, de menos dias eu preciso. Então, mais com menos vai dar o quê? Grandezas inversas. Se as grandezas são inversas, eu preciso inverter uma delas. No caso, eu vou escolher a de cima, a primeira. Eu podia ter escolhido aqui a segunda, mas eu vou escolher a primeira grandeza. Sendo assim, o 25 vai passar para cima, o 30 vai passar para baixo. Aqui eu vou colocar, ó, pedreiros e pedreiros. E aí eu tenho 40 aqui, isso não muda, e o x aqui não muda. Quando eu faço essa troca, eu já posso cruzar 25 vezes x. Aí eu lembro para ti que o x eu fico com ele isolado. E esse 25 que cruzou com o x, já jogo ele aqui embaixo. Aí eu tenho 30 vezes 40 em cima. 30 vezes 40, eu vou pegar só o número significativo. 13 e 4. 3 vezes 4, 12. Aqui eu comi um zero, aqui comeu o outro. 1 mais 1, 2 zeros. Isso vai me dar 1.200. 1.200 divide por 25. Eu posso fazer esse cálculo. 1.200 divide por 25. 1 por 25 não dá, 12 por 25 não dá, eu pego aqui 120. 120 por 25, 4 vezes, 4 vezes 25 dá 100, me sobra aqui o 20, baixa o zero dá 200, 200 por 25, exatamente 8. 8 vezes 25, 200, zerou. Então aqui está me dando 48. 48 o quê? Olha só embaixo do dias, 48 dias. Ok? Eu poderia ter feito aqui algumas simplificações. Olha só, nessa fase, ó, 30 vezes 40 sobre 25. Ó. Então, eu poderia, por exemplo, simplificar ou dividir por 5. Se eu dividir o 30 por 5, vai dar 6. E o 25 por 5 vai dar 5. Então, aqui eu estou fazendo uma divisão, olha só, por 5 no 30 e no 25. Então, eu retomo com valores menores. Eu fico com 6 vezes 40 e divide por 5. E eu posso fazer uma outra simplificação. Agora, do 40 com o 5. Dividindo mais uma vez por 5. E aí eu fico com, nesse caso, deixa eu voltar aqui, aí. Eu fico com 6, continua, vezes 40 por 5 dá 8. E aqui embaixo ficou 1. Então, 6 vezes 8 sobre 1 é a mesma coisa que 6 vezes 8. E 6 vezes 8 eu tenho 48 dias. E aí, vou para a última questão. Onde é que ela está? Aqui é 10. Num acampamento com 48 pessoas, o alimento é suficiente para um mês.
retirando-se 16 pessoas, para quantos dias dará a quantidade de alimentos? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho 48 pessoas. E o alimento que foi levado para esse acampamento, ele dura um mês. Então, 48 pessoas se alimentariam durante um mês. Só que 16 pessoas se retiram. 16 pessoas desistem do acampamento. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar 48 pessoas e vou diminuir 16. 48 menos 16, eu tenho aqui, dá 2, dá 32. Então, na realidade, eu preciso saber, com 32 pessoas, qual é o tempo, qual é o x. Então, essa é a ideia que eu preciso nesse problema. 48 pessoas se alimentariam durante um mês. Como 16 se retiram, eu fico só com 32 pessoas. Então, essas 32 pessoas ficarão se alimentando quanto tempo com esse mesmo alimento? Bom, antes de verificar se é direta, se é inversa, se eu vou ter que cruzar ou não, eu vou transformar esse um mês aqui em dias. Vai ficar melhor para o nosso cálculo. Então, vou pensar que 48 pessoas se alimentariam durante 30 dias, já que é um mês. E aí 32 pessoas, que são aquelas que restaram após a desistência das 16, 32 pessoas se alimentam durante X dias. Bom, agora eu vou verificar se as grandezas são diretas ou são inversas, e lembra da pergunta quanto mais. Se quanto mais a resposta é mais, grandezas diretas. Se quanto mais a resposta é menos, grandezas inversas. Então, eu vou perguntar, quanto mais pessoas eu tenho no acampamento, o alimento vai dar para mais dias ou menos dias? Bom, se eu tenho mais pessoas, quanto mais pessoas, menos dura o alimento, porque o alimento é o mesmo. Então, tem mais pessoas comendo, o alimento vai durar menos tempo. Então, quanto mais pessoas, menos dias. Portanto, regra de 3, inversa. Sendo assim, eu preciso inverter uma das duas grandezas. Como eu estou fazendo em todos os vídeos, aqui em todas as resoluções, estou invertendo a primeira. Então, vou colocar o 32 para cima, o 48 para baixo. Aqui ainda continuo com 30 e x. E agora eu vou cruzar. Agora que eu já inverti, eu posso cruzar. 32 vezes x. Relembro que eu isolo o x, e esse valor 32 que está multiplicando pelo x, ele fica aqui no divisor da armação. E o outro cruzamento, 48 vezes 30, fica em cima. E aí eu posso fazer esse cálculo, 48 vezes 30. Bom, vou fazer aqui no rascunho, 48 vezes 30. Então, vou fazer assim, vezes 3. 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 4, 12, 2, 14. E aí eu tenho, vou fazer de novo aqui, 3 vezes 8, aqui eu fiz de novo, 3 vezes 8, 20, aqui é 30, 3 vezes 8, 24, botei um 8 aqui, né, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 4, 12, 2, 14. Agora sim, 144, esse zero que eu havia suprimido, acrescento da 1440. Então, isso aqui dá 1440, e aí eu vou dividir por 32. E aí eu posso fazer esse cálculo também. Aqui, 1440 divide por 32. 14 não dá, 144 por 32, isso vai dar 4 vezes dá 120, 120, 4 vezes 128, 5 vezes vai passar, vai ter que dar 4 vezes. 4 vezes dá 128. Aí eu tenho aqui 14 menos 8 dá 6. Aqui cedeu dá 3 menos 2, 1, e aqui dá 0. Aí baixo o 0, 160. 160 por 32 dá exatamente 5. E aí 5 vezes 32 dá 160. Zerou. Então isso aqui está resultando
45. 45 o quê? 45 dias. Então observa que o alimento que estava dando para 30 dias, como algumas pessoas se ausentaram, na realidade foram 16 pessoas, o que aconteceu com o tempo? Aumentou para 45. Claro, porque houve uma diminuição no número de pessoas no acampamento, o alimento agora vai durar mais. E para encerrar, eu quero te mostrar aqui, ó, nesse produto e nessa divisão aqui, 48 divide por 30, divide por 32, eu podia, para facilitar os cálculos, fazer simplificações. Por exemplo, aqui, ó, eu posso dividir esse 48 por 2 e fico com 24. E esse 32 também por 2 eu fico com 16. Então nota que eu vou copiar novamente, ó, eu fico com 24 vezes 30 sobre 16. E aí, se eu quiser, eu posso simplificar mais uma vez por 2 aqui, ó. Isso vai ficar 12, aqui vai ficar 8, e aí eu tenho uma conta cada vez menor. 12 vezes 30 divide por 8. Posso fazer mais uma vez essa simplificação por 2. Aqui eu vou ficar com 6, e aqui eu vou ficar com 4. E aí os valores vão diminuindo. Eu fiquei com 6 vezes 30 divide por 4. Posso ainda, de forma insistente, ó, simplificando. Aqui por 2 vai dar 3. E aqui vai dar 2. Então eu estou ficando com 3 vezes 30 dividido por 2. Aqui já dá fácil de fazer, né? 3 vezes 30 dá 90. E daí 90 divide por 2, nota, os mesmos 45 dias, tá? Então esse procedimento aqui, ó, ele é só uma alternativa caso tu queira, né, simplificar aí os valores, ok? Ficamos por aqui, eu espero que essas resoluções contribuam com os teus estudos. Fica o meu forte abraço, obrigado pela tua visita e até a próxima.